Como eu falei para vocês, quando eu me casei eu tinha sonhos, eu tinha projetos, eu tinha missão. E sem perceber, aos poucos, tudo começou a girar em torno do meu esposo. As decisões que eu tomava eram em torno dele, os compromissos que eu assumia era para ele, todos os projetos que eu construía era pensando nele, as preocupações que eu carregava era sobre ele. Todas as preocupações que eu carregava era sobre ele. Todas. Se ele tinha um problema, eu assumia aquele desafio, eu assumia aquele conflito, aquele problema como se fosse meu. Eu assumia, eu buscava solução, eu tentava resolver, eu me colocava de frente para poder resolver. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de pessoal, eu estou falando da vida pessoal, eu estou falando da vida profissional. Eu me tornei especialista em cuidar da vida dele, em cuidar de tudo que girava em torno dele. Hoje eu percebi de que eu me tornei uma desconhecida para mim mesma. E o mais impressionante é que isso não foi acontecendo de um dia para o outro, foram anos. Foram muitos e muitos anos. Foi acontecendo aos poucos. Foi uma renúncia aqui, uma renúncia ali, abrindo mão aqui, abrindo mão ali, resolvendo um probleminha aqui, resolvendo outro probleminha ali. E assim foi fazendo a minha vida em torno do meu esposo. Até que um dia eu despertei. A Diana ela não existe mais. Isso que eu tô falando pra vocês é tão real, que só abrindo um parênteses, eu morei no condomínio durante muitos anos, e nesse condomínio, grande parte das pessoas não sabia o meu nome. As pessoas me chamavam como esposa do Márcio. Só para vocês poderem ter ideia o quanto eu era anulada. Existe um momento da nossa vida que realmente as coisas começam a ter clareza, sabe? As coisas começam a se abrir. E fazer terapia, buscar o autoconhecimento foi muito importante para essa minha jornada, muito importante. Esse momento, ele chegou na minha vida. Hoje eu consigo ter clareza, hoje eu consigo ter consciência. Eu percebi que eu estava emocionalmente cansada, sobrecarregada, que eu estava exausta, frustrada e eu não entendi o motivo. Na minha cabeça, eu estava fazendo tudo certo. Eu estava me dedicando ao meu esposo, ao crescimento dele. Eu pensei, não, ele cresce, eu também cresço junto. Depois de fazer tudo isso que eu contei pra vocês, foi crescendo um vazio dentro de mim, sabe? Eu fui ficando frustrada, chateada, triste, porque eu percebi que eu passei grande parte da minha vida fazendo tudo sozinha, que eu era casada, mas na verdade é como se eu fosse sozinha. Eu tomei as decisões sozinha, eu criei os meus filhos sozinha, mesmo meu esposo estando lá comigo. Eu eduquei, eu limitei, eu abri empresa, eu fechei empresa, eu negociei. Vocês acreditam que eu investi tanto na vida dele que até isso eu fiz? Durante toda a nossa vida eu sempre investi no crédito dele, né, em aumentar o score dele, para ele poder conquistar as coisas dele. Eu nunca me preocupei comigo, inclusive eu tenho quase 40 anos, eu nunca comprei nada que tivesse valor acima de R$ 2.000. Eu nem tenho crédito para isso, apesar de ter nome limpo, tá, gente? Eu tenho nome limpo, mas eu não tenho crédito para isso, porque eu não movimentei o meu CPF durante a minha vida. Tudo que eu movimentava era referente ao meu esposo. Tudo eu fazia para ele. Muitas mulheres foram ensinadas que amar é se anular, que amar é viver 100% pro outro. Inclusive, essa orientação de você se dedicar 100% ao outro, você ouve de outras mulheres. Porque aconteceu isso comigo. Eu tive vários conselhos de outras mulheres dizendo que eu estava certa mesmo, que eu precisava me dedicar 100% ao meu esposo, que era bonito de ver o quanto eu me dedicava a ele, que eu tinha que trabalhar para ele mesmo, que eu tinha que ajudar ele no crescimento dele, que eu tinha que ajudar ele na profissão dele. Nossa, que eu era uma admiração. Não sabendo elas de tudo que eu tive que carregar e tudo que eu tive que suportar por trás dessa minha função. A própria igreja, infelizmente, a igreja física que eu tô falando, nos ensina isso também. E por muitas vezes, dentro da própria igreja, eu ouvia conselhos como esse, que estava certo, que eu tinha que cuidar do meu esposo mesmo, que eu tinha que ajudar ele, que eu tinha que me anular mesmo. Eu ouvi isso dentro da igreja, infelizmente. Mas a Bíblia mesmo fala que para amar o próximo, eu tenho que me amar primeiro. Só que essa parte de nos amar primeiro, ela é deletada, né? Ela não é destacada, ela é apenas destacada você amar o próximo. E quando você vive a sua vida em função do outro, isso é tão perigoso, porque você entrega para o outro o controle da sua felicidade. Ninguém foi criado nessa terra para poder ser o centro da existência. Nem o seu marido, nem os nossos filhos, nem os nossos pais, nem os nossos amigos, nem a nós mesmos, nem o nosso trabalho, nem a nossa família.
Quando a gente vive 100% em função da vida do outro, você começa a desaparecer aos poucos, você começa a se anular aos poucos. E muitas vezes você nem percebe o que está acontecendo. Quando eu percebi que tudo isso tinha acontecido, eu comecei a tomar algumas atitudes e a mudar algumas coisas. Como primeiramente a cuidar de mim, a ter mais amor próprio comigo. Eu entendi que eu também precisava desistir, que não era só meu esposo. E não era falta de amor com ele. Na verdade, não se tratava mais dele, se tratava de mim. Era amor comigo, entende? Eu passei a dar atenção para mim. Então, mulher, você que está aí do outro lado, não se trata do teu esposo, se trata de você. Ore para você, ore por você primeiro. Cuide de você primeiro, se ame primeiro. Eu te garanto que se você mudar suas atitudes com você, se você se amar, o resto vai cooperar a seu favor, sabe? Eu te garanto que quando você fizer isso, até o seu próprio esposo vai começar a te amar mais. Porque as pessoas lá fora vão começar a entender que você está diferente, que você mudou. Então a mudança, ela não começa no outro, ela começa em você. E através da sua mudança, aí sim você tem capacidade de, às vezes, atingir o outro. Hoje, eu comecei a olhar para os meus sonhos, eu comecei a olhar para os meus projetos, eu comecei a cuidar de mim. Entrei na academia, melhorei minha alimentação, tô tomando mais água, inclusive tô aqui com a minha garrafinha de água. Estou dando um passo de cada vez, sabe, gente? Não é fácil você mudar 20 anos. Foram 20 anos da minha vida. Eu não sabia viver de outro jeito. E eu estou aprendendo a viver do outro jeito. É como se fosse uma criança, sabe? Que está aprendendo a andar. Primeiro ela começa a se arrastar, depois ela começa a engatinhar, depois os primeiros passos. Então, é esse processo que eu estou vivendo agora. E eu convido a você, do outro lado, a viver esse processo também. Sabe? Eu não sei o que você está passando, mas se for esse o seu caso, se eu estou falando com você que está aí do outro lado, então viva esse processo também junto comigo. Vamos voltar a nos resgatar, vamos voltar a nos despertar. Vamos voltar a nos existir. Hoje eu me proponho a conhecer coisas novas, a buscar cursos que realmente é do meu interesse. Porque até então, antes eu fazia cursos que era do interesse da empresa do meu esposo, para o meu esposo. Hoje em dia eu faço curso pensando no meu interesse. Hoje eu estou construindo uma vida que não depende mais dos outros, que não vive em torno dos problemas dos outros. E eu consegui também entregar a cada um seu papel. Eu consegui entregar ao meu esposo a responsabilidade dele, deixar ele agir da maneira que ele achar melhor. E principalmente, eu consegui aceitar e a respeitar a decisão dele e apenas assistir de camarote as consequências da decisão dele, porque ele é adulto e ele tem todo o direito de decidir o que quiser da vida e assumir a consequência da decisão que ele tomou. Da mesma forma, eu também tenho esse direito. Pela primeira vez, gente, em muitos anos, eu estou me reencontrando. Eu estou ressurgindo. E é muito gostoso isso, é muito gostoso. Eu convido a você também a se encontrar. Talvez você, mulher que está aí do outro lado, que esteja assistindo aqui, percebeu também que se perdeu aí durante a vida, que não se reconhece mais, que não sabe nem mais quem é você, quem são os seus gostos, o que você gosta, o que você não gosta. Talvez a sua vida esteja girando em torno do seu marido, às vezes sua vida esteja girando em torno dos seus filhos, sua vida esteja girando em torno da sua família, ou então de algum amigo, alguma amiga. Talvez a sua vida esteja girando em torno de um problema de alguém. Eu vou deixar uma reflexão final aqui para você. Você, mulher, não nasceu apenas para realizar os sonhos dos outros. Você também tem uma história, você também tem um propósito, você também tem um dom. Você também tem sonhos que merecem atenção. Amar alguém, gente, não significa abandonar a si mesmo. Relacionamento saudável acontece quando duas pessoas inteiras caminham juntas. Duas pessoas inteiras caminham juntas. Isso que é um relacionamento saudável. Hoje eu continuo amando a minha família, eu continuo valorizando a minha família. Mas eu aprendi algo, gente, que mudou a minha vida, que talvez você não saiba ainda. Eu não posso viver a vida de outra pessoa. Você aí do outro lado também não pode viver a vida de outra pessoa. Cada um precisa carregar a própria caminhada. Eu entendi, depois de muitos anos, que Deus também me chamou para poder viver a minha vida, para poder viver o meu propósito. Se essa mensagem falou com você, se inscreve no canal, compartilha a sua história. Vamos dividir juntas aí, vamos crescer juntas, vamos reconstruir, vamos nos encontrar juntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser.